Fala pessoal, estamos em mais uma edição do TFix Podcast com dois professores aqui de Recife e de São Paulo. Às vezes eles se encontram para operar junto, Sakuno e Marina, certo? Perfeito, isso Certo, é aí. isso. A gente vai abordar um pouquinho o fluxo digital e vamos decorrendo aí. Acredito que vale a pena você prestar atenção bastante nessa nossa edição. Vou começar com a Marina, com as Perfeito. meninas primeiro. Eu queria falar dessa previsibilidade do fluxo. Se realmente isso é uma máxima, eu posso confiar 100% ali. Às vezes um cara que tem 1 ano de experiência em implantodontia e um de 20, às vezes pode operar com uma guia ali da mesma forma? Fê, pode sim. O que eu acredito muito é no planejamento. Se ele for bem planejado, um recém-formado e um profissional de 20 anos vão operar da mesma forma. Porque o fluxo digital veio para facilitar a nossa vida, veio para facilitar a vida do profissional. Mas o planejamento é a base de tudo. Se o fluxo digital for mal planejado, vai dar errado da mesma forma do que se não existisse. Certo. Então, bem planejado, ele vai ser bem executado. Como que eu posso fazer um bom planejamento, Sakuno? Bom, eu acho assim, né? Eu trabalho já com fluxo digital mais ou menos desde 2019, né? Então eu já estou bem isso. Já escrevi um livro sobre assuntos, sobre fluxo digital na implantodontia, pela Quintessência até. E assim, eu vou até complementar o que a Marina falou, assim, na verdade, se você é um mau dentista, entendeu? Não é o fluxo digital que vai te salvar, entendeu? Então assim, é que nem a Marina falou, tudo tem que ser bem planejado, bem elaborado, você saber usar as ferramentas do digital é importante, porque eu trabalho com tecnologia há todo esse tempo. A minha aula, que eu vou falar daqui a pouquinho, e até vou comentar, eu uso de exemplo a Marília Mendonça, entendeu? Né? Que é a rainha da sofrência, né? Então eu falo que na minha aula eu aprendi fluxo digital pela sofrência. E hoje, na verdade, meu grande foco no fluxo digital, eu até tenho conversado muito com a Marina, né? Que a gente sempre trabalhou com alta tecnologia, mas eu também acho que hoje a implantodontia, a odontologia tem que ser para todos e não para alguns, né? Isso, porque a gente tem um estigma, né, de que o fluxo digital é uma coisa assim, elitizada, inalcançável. E não é, a gente acredita realmente numa odontologia para todos, numa implantodontia para todos. Então, vocês falam inalcançada em qual sentido? Principalmente custo, né? Então, assim, eu vinha com esse pensamento 5, 6 anos atrás. Eu achava que eu nunca ia usar isso. Nunca. Aí comecei tudo errado, né? Assim, como sou japonês, então assim, que nem fotografia, né? Comprei um monte de equipamento de fotográfico achando que eu sabia tirar foto, sabia nada, né? Então, é uma coisa muito assim, na tecnologia digital, a gente também tem esse aspecto. Quando eu comecei isso, a gente sempre é assediado, principalmente das empresas de scanner. Então eu falei, ser digital, vou comprar um scanner, né? Gastei um investimento alto, 3 meses, eu nem conseguia escanear a boca inteira, só conseguia metade, né? Aí eu perguntava né? Eu falei pro laboratório, falou, dá pra você fazer com metade só? Ele falou, dá, doutor, dá, entendeu? Depois eu descobri que realmente dá, né? Mas assim, eu falava, pô, não é possível, né? Depois, obviamente, você vai tanto fazer, você vai criando, aprendendo os caminhos e vai aprendendo a escanear, porque escanear é como moldar bem ou moldar mal, né? Existem mau escaneamento e bom escaneamento. E aí foi, entendeu? Então eu acho que quando a gente fala de fluxo digital, a gente fala de valores estratosféricos, né? Eu vou comentar até isso em aula, né? Que não precisa ser hoje. A minha conferência de hoje aqui na Titânia é justamente uma conferência até que nós já fizemos a Marina em Recife, né? Por isso que eu estou vendo nós estejamos aqui. Foi por causa desse aspecto, assim, que eu, pessoalmente, eu converso muito com a Marina, que eu considero que nem fosse uma filha para mim, entendeu? E a gente fazer isso para todos, porque assim, não adianta você também fazer só tecnologia, precisa ser tecnologia alemã de última geração. Não, hoje a gente consegue com equipamentos de baixo custo, low cost, assim, fazer a mesma coisa, dá um pouco mais de trabalho. Então, o que falta no fluxo digital, a primeira coisa que eu não fiz, eu também não tinha na época, era conhecimento, entendeu? Então, antes de investir nisso, eu vou explicar isso em aula, a gente precisa saber como investir isso, entendeu? Isso, porque eu acredito que a gente não precisa ter o fluxo digital inteiro, share side.
a gente souber fazer o planejamento inicial com um terceirizado, com o que for, a gente consegue dar um tratamento de qualidade para o paciente. Agora, o planejamento sempre tem que ser nosso, a gente não pode terceirizar o planejamento, que é o que a gente vê muito por aí. A gente escaneia, manda para o laboratório, para a empresa parceira, ela faz o planejamento e manda pronto para a gente. Não, quem tem que planejar sou eu. Tá? E aí ela vai seguir a minha orientação para a partir daí, quem vai executar sou eu, tenho que saber o que eu estou fazendo na boca do paciente, para conseguir dar um tratamento de qualidade. Se eu estou entrando no fluxo digital agora, eu vou fazer uma cá e uma lá. Tá. Pode ser que sejam ambíguas as respostas. O que é mais importante? Eu acabei de entrar no fluxo. O estudo ou a prática? Hoje eu entrei. O estudo, então eu estou atrás, leio, vejo essa minha curva, o software, estou entendendo. Ou não, já vou pro scan, faço M arcada, faço 3 dentes, treino mais a prática. Bom, eu acho assim, as duas coisas juntas, mas assim... 50-50? Não seria assim. Eu acho que antes de você fazer um investimento, a gente tem que fazer um business plan, um planejamento, entendeu? Como tudo na vida, você vai comprar um carro, você se planeja, uma casa. E equipamentos digitais, a mesma coisa, mesmo porque... Como a gente tem aquele medo do investimento, não são coisas baratas. Hoje, cada vez o mercado está mais acessível, cada congresso como esse, você vê que as coisas estão abaixando, apesar de o dólar ter uma variação grande, mas você já vê que tem muitas empresas aqui da China, do Ásia, que já estão vindo com um custo mais acessível. Então, eu acho assim, quando você começa isso, eu quando comecei, assim, olhava, sabe aquele impacto do Disney? Você está me vendendo uma caneta aí, entendeu? Pô, essa caneta aí do Fernando é azul, é linda, eu vou comprar, entendeu? Aí eu olhava o scanner e falei, opa... Isso é pra mim, isso é pra mim. Mas, Fê, cara, quando você ia no congresso, você escaneava manequim, tudo funcionava. Quando você chegava no consultório que tem saliva, boca, é escuro, o negócio não anda, pô, tem alguma coisa errada. Então eu acho que assim, aí a informação não chegou antes pra mim. Eu fui meio no empirismo, entendeu? Então isso acaba você gastando mais dinheiro, investindo mal, sofrendo, né? Por isso que eu falo a Marília Mendonça, né? Foi uma sofrência. Eu confesso que eu cheguei a chorar, porque eu gastei um apartamento e as máquinas não cuspiam o dente, entendeu? Sabe? Eu falei, desculpe, mas eu fui burro, entendeu? Eu comprei um monte de equipamento, o negócio não sai do zero. Entendeu? Aí depois aí entra outro aspecto, você vai entrando em curso, pagando curso, fazendo curso, que também é outro mercado, assim, tem gente que ensina, tem gente que não ensina, tem gente que esconde, entendeu? Então hoje, eu depois dessa esse database que eu estou adquirindo, né, é mais para que meu objetivo é que isso seja popular para todos, porque só tem facilidade, entendeu? Só tem vantagens, eu não vejo desvantagens nisso hoje. Concordamos, Marina? Concordamos. Eu acredito que seja meio a meio. Não adianta você fazer um monte de curso e não ter o equipamento para treinar e também não adianta você adquirir um equipamento sem nenhum conhecimento. Tá? Eu digo, como a Adis falou, eu entrei também no fluxo digital, comprei Exocad, e eu vi que não é tão simples assim. E se você não praticar no dia, contratei um protético que foi no consultório toda semana para me dar aula de desenho de tudo, mas se você não fizer isso no dia a dia, todo dia, o tempo inteiro, não vai. Tanto que eu parei de desenhar, que eu digo, isso aqui não dá para mim porque tem que ter tempo, a gente não calcula isso. Então, é uma disponibilidade de tempo que você tem que ter muito grande para conseguir fazer com excelência, não fazer de qualquer jeito. Aí eu entro no plano de negócios. Vamos supor, Marina, você tem tempo de ficar atrás do computador desenhando? Não, eu sou mãe, tenho marido, tenho as minhas obrigações. Então, assim, porque muita gente no começo fala, não, você vai ficar escravo da máquina, vai ficar trabalhando. Não é assim, Fernando. Porque é óbvio que no começo você tem que se dedicar para aprender a usar toda essa tecnologia. Eu me dediquei, fiquei sábado, domingo, às vezes à noite, porque eu queria que o negócio funcionasse. Gastei, né? Só que depois que você aprende, mas assim você vai... Não, eu chego de manhã, ponho as máquinas para trabalhar, estou sendo dentista, entendeu? Então, essas coisas que falam muito no mercado, tem muita coisa que falam como lenda, entendeu? Ou até para desmotivá-lo, porque ele quer só ele fazer, né? Já entende muito do mercado. Então é uma coisa assim que hoje me chama a atenção, que assim não, eu vou explicar assim, que isso funciona, tem que ser. Em termos de negócio, vamos falar que todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro também, entendeu? Gasta, né? Você gastou muito investimento.
Mas assim, o custo direto de uma coroa e de impressão 3D, vamos falar de fresagem, né? De impressão, que é mais barato. É assim, um provisório você não vai gastar nem R$10, até menos, entendeu? Estou falando de custos diretos. Perfeito. Uma coroa de zircônia, de zircônia, vou falar que assim tem um custo mais acessível, R$30 de custo direto. Sem falar componentes, essas coisas. Mas, então assim, aí quanto que você paga para o seu laboratório? 800, 600? Aí você tem que entrar. O jogo é de cada um ali, Ó, né? ó, a diferença de margem, obviamente você tem custo de investimento, eu não estou nem falando isso. Olha a diferença que vem para você. Então, em termos de negócio, isso é interessante, eu acho né, que é mano? importante o profissional entender que vai ter a curva de aprendizado e que ele vai ter que se dedicar. Não é de uma hora para outra, como a Alice falou, quando você pega o manejo, vai. Mas tem uma curva de aprendizado que não é fácil. E aí, fluxo digital também é que nem o caso da Marina. Ela tem outras obrigações, tem outros tempos. Então, assim, ela não precisa fazer 100% o fluxo 100% que ela Eu falou, faço share uma side. parte, eu não faço share side, a Nilson faz. Entendeu? Eu faço uma Delega. parte, eu delego uma parte, mas é o que eu digo, o planejamento é sempre meu. Então, o laboratório planeja, desenha guia, tudo, eu imprimo no consultório, eu tenho impressora, mas é o que eu falei, eu tenho que estar lá o tempo inteiro, não deixo tudo na mão dos outros não também. É, que nem um livro, por exemplo, eu posso, falando de fluxo, se a gente comparar, numa leitura, eu posso talvez, por uma demanda familiar, eu leio 2 páginas por dia, porque é filha, chega tarde, é podcast, ou não, fluxo, eu posso aprender assim o fluxo como um livro, ler 2 páginas e no final de semana eu leio 15, eu posso ir gradual ou não, no fluxo, cara, não, Fernando, precisa 2 horas por dia ali para você... Eu vou te dar um conselho, né, Fernando? O melhor método que eu achei, né... Método, ótimo. Me dá um método para o fluxo. Por exemplo, é claro, livro, só que a maioria das empresas não te dá manual de instrução não, entendeu? Não vem com uma bula que nem, então, faça isso, aquilo, entendeu? Que nem um clareador, ou até um implante, tem uma bula, né? Não vem com bula. Normalmente eles dão um treinamento físico, você vai na empresa, várias marcas, eu tenho fresadora, né? Aí você fica lá 2 dias e assim... O professor clica ali na TV, ó, no programa, clica aqui, você clica lá, clica aqui, faz assim. Você já esqueceu ali. Não, Já beleza, era. Quando né? chegou no 10º passo, já não lembro mais Fernando, o primeiro. fica 3, 4 dias só fazendo clique aqui. Você clica ali, eu clico aqui. Ele sabe, né? Aí eu vou na minha solidão do meu consultório, depois de uma semana. Aí eu fico olhando pra tela, onde é que clica mesmo? Tipo, começando no Instagram, eu mostro para as pessoas, às vezes eu tenho uma mentoria, e no dia seguinte, não, Fê, é aqui, é ali, é aqui. Já então, foi. Aí já assim, esqueceu. e tudo assim, cobra pra mentoria, cobra pra coach. Ué, mas acabei de fazer o curso, né? Não tem um assessoramento, então isso é falho no meio. Então, é uma coisa que hoje eu tenho uma proposta diferente. Eu quero ensinar e dar suporte, entendeu? Porque assim, eu sei que eu sofrência de novo, né? Porque assim, eu fiz os cursos, que normalmente quando você compra equipamento eles dão, aí chega lá na solidão do consultório, né? Vem Marília Mendonça, fico sofrendo sozinho, porque eu não lembro onde clica. Aí você começa a clicar tudo que é botão do computador, tudo que é tela, aí vira uma bagunça o negócio, né? E não cospe dente. Não é plug and play. Vocês dão um curso junto de fluxo digital? Não é o fluxo... Não, a gente dá curso de implantodontia e periodontia. Dentro do nosso curso tem fluxo digital. Mas eu tenho curso de fluxo digital, tem curso de fluxo digital, entendeu? Aí outra, já gostei. Ele aí outra sacada é assim, uma é assim, isso é interessante, mas o melhor método que eu achei foi o online, que é gravado. Perfeito. Quando compra, porque, por exemplo, como é que é mesmo? Eu voltava na aula gravada e olhava, ele clicou aqui. Ensina, obviamente, o básico, né? Sim. Porque o software, o mais difícil é manipular software. O dentista é técnico, ele não está acostumado a ficar atrás de computador, né? Então, assim, quando você trabalha com isso, clica aqui, clica lá e aí aprende. Aí você faz uma vez, 2 vezes, depois começa a fluir. Hoje, por exemplo, eu pego um Exocad, eu trabalho com o Exocad, que é um software que a Titânio vai trabalhar também. É clique, clique, clique. Antes eu ficava clique... Aí olhava, entendeu? Eu tô nessa parte. Aí do clique. Entendeu? É uma curva mesmo. Como é que volta, como é que apaga, como é que limpa a imagem, entendeu? Aí, claro, depois de 6 anos você aprender alguma coisa disso. Então a gente foi caminhando para essa curva de aprendizado, esse database, né? Então assim, e cada dia eu aprendo, né? Eu sou técnico em prótese, não trabalho mais, mas eu trabalhei muito tempo como técnico, eu tenho muita amizade com os técnicos.
quem me ensinou mais foram os técnicos. Os técnicos, eles são anos-luz na frente, porque normalmente eles fazem esses trabalhos de desenho, né? Porque o grande calcanhar de Aquiles, eu vou falar que é o software de desenho, né? Que depois você sendo o fluxo de trabalho da parte do CAM, né, da manufatura, aí vai flui automático. Mas o desenho é o mais difícil. É uma boa indicação, colar no seu técnico, talvez faz um dia ali no É o que laboratório. eu falei, eu chamei o meu técnico ele uma vez por semana no consultório para me ensinar. Ótimo. Então a melhor pessoa para te ensinar com certeza vai ser o técnico, que é quem está lá no dia a dia fazendo, né? E às vezes tem uns mais bem novos que são práticos e dão sacadas incríveis pra gente. Hoje tem até uma profissão, né? Hoje em dia tinha só o cadista, o cara nem é dentista nem é técnico, mas ele sabe mexer com o computador, sabe desenhar, entendeu? Então, às vezes ele não tem ideia do desenho da coroa, mas ele sabe clicar aqui, ó, apaga aqui, volta lá, entendeu? Então, eu aprendi muito com esse tipo de pessoal, né? Legal. E como eu tenho uma relação muito próxima aos técnicos, tenho muitos amigos técnicos, né? Eu até fiz um podcast recente no congresso da PEDESP, dos protéticos, falando um pouco sobre essa história também, né? Mas assim, o pessoal desmerece muito os técnicos às vezes, né? Mas eles estão dando luz na parte digital, então eles começaram. E aí entra um pouco do fluxo, pode ser 100% digital, pode ser misto, né? Então, quando ela molda no consultório dela sem o scanner, o laboratório, a maioria hoje, ele vai digitalizar. Então o fluxo depois vira tudo digital, entendeu? Às vezes você acha que não é digital, mas o laboratório já é digital, entendeu? Vamos dar uma invertida agora, falar um pouquinho dos tecidos moles frente a uma cirurgia ali, que eu estou preocupado no meu guia, estou preocupado no fluxo, eu estou preocupado na tomografia, no meu planejamento. Não que os tecidos moles eu não faço um planejamento anterior, né? Mas você consegue também me ajudar nessa questão? Como que eu posso manipular melhor esse tecido que vai receber esse implante? Conheço, Fê. Eu posso te fazer uma pergunta, tá? O que é sucesso na implantodontia? Até quando a gente vai ler artigo científico, que o paciente pergunta pra gente, faz assim, qual é a taxa de sucesso? A gente faz 97, 98%, que é a taxa de osso-integração. Mas será que só a osso-integração, só colocar o implante na posição, às vezes até correta, é sucesso? Tá? Será que essa estética vermelha vai estar condizente com o que o paciente está esperando? Então, isso é uma coisa que me fez refletir muito. Então, essa transição da estética vermelha com a estética branca, você pode colocar o implante mais bem posicionado do mundo. Se você não entender o biotipo do paciente, a expectativa do paciente, o tecido que você está trabalhando, pode ser o melhor guia cirúrgico do mundo, pode ser o melhor cirurgião do mundo, ele não vai conseguir dar o que o paciente está esperando. Então, o sucesso não pode ser avaliado só na taxa de osso-integração. A gente tem que desenvolver função e estética. Isso eu vejo onde? No diagnóstico? Onde eu consigo ver essa questão da estética rosa? No diagnóstico, sempre. A gente tem que aprender a avaliar o fenótipo periodontal do paciente. Desde a hora que eu vou fazer uma extração, porque na extração, dependendo do fenótipo do paciente, eu consigo ver se ele vai ter uma alta taxa de remodelação, se eu vou precisar fazer alguma manobra prévia, se eu vou fazer alguma manobra transoperatória. Então, se eu entender, se os dentistas entendessem de fenótipo periodontal, a gente não teria tanta bolsa periodontal, a gente não teria tanta infiltração, a gente não teria tanta desadaptação de prótese, a gente não teria tanto implante que não atende a expectativa do paciente. Então, eu bato muito nessa tecla. A gente precisa entender o fenótipo periodontal do nosso paciente para fazer uma odontologia, não só implantodontia, tá? Uma odontologia de excelência. Vocês acham que a periodontia é esquecida? Total. Ela é muito subestimada. Eu acho também, né, que assim, a base da implantodontia é a periodontia. Então, a origem disso tudo é a periodontia, entendeu? Então, eu acho que por um tempo isso foi esquecido, né? Eu sou bem mais velho, né? Então, assim, eu peguei aquela geração que a gente colocava implante, podia resolver as dores de cabeça, né? Então, eu estava preocupado em gengiva queratinizada, mucosa queratinizada, se está em posição 3D, eu lembro dos meus primeiros cursos que eu fui aluno, assim, era quase feira hippie, né? Assim, você fazia artesanato, o cara põe aqui, põe lá, entendeu? Era furar osso e botar implante. Botar implante, mas resolvia o implante, entendeu? Isso porque a gente só tinha hexágono externo, era outra época. Mas era assim, você está preocupado com guia 3D, engenharia reverb, não. Se a gente está
falando com um recém-formado aqui. E eu tô preocupado em negócio, Sacono, também. Em dinheiro, porque não é fácil se lançar ao mercado. Vocês acham que eu me especializar em periodontia é uma boa sacada? Posso responder? Pode. Não. Não acho que do ponto de vista financeiro seja uma boa sacada. Porque, infelizmente, a população e os próprios dentistas não valorizam a periodontia como deveria ser valorizada. Concordo. Mas a periodontia, mais uma vez, é a base É a da base. odontologia. Então, a fins de conhecimento, deveria ser a primeira especialidade que qualquer dentista deveria fazer. Não pensando no dinheiro, mas pensando na qualidade do trabalho. Mas sabe, Fernando, que nossos cursos, a gente tem um grupo de ensino chamado Bird, né? O Bird, ele tem uma pegada assim, pério e implante. Então, a gente ensina já na especialização uma base bem forte de periodontia, e a maioria dos nossos alunos faz especialização de periodontia porque assim, a pério cria mais mão, né? Mais estético, mas a maioria segue com a gente nas especializações de periodontia. Hoje a gente está lançando, por exemplo, em Recife, né? A Marina que coordena lá, os cursos de dupla certificação em pério e implante, né? Então, Porque não existe um sem outro. Entendeu? Então E foi engraçado, Fê, que isso surgiu de uma forma muito natural, né? Veio dos alunos essa necessidade de ser professora, porque vocês não fazem já dupla certificação, porque a gente acaba tendo que fazer depois da especialização de pério, porque eles vêm tanto da pério, eu falo tanto da pério, a gente como grupo fala tanto da pério, que eles acabavam buscando uma especialização de pério depois. E aí, a pedido dos alunos, a gente abriu agora a turma com dupla certificação. Realmente agora vai ser especialidade em pério e implante. A nossa equipe até tem essa filosofia, Fernanda. Então, assim, a equipe toda, assim, é difícil quem não tem 2 especializações. E muitos têm 3 especializações ou mais especializações, porque a gente também é multidisciplinar. Eu brinco também que fora a parte periodontal, né, que a Marina gosta muito desse tema, a gente faz, na verdade, pratica reabilitações orais com implantes, e não só implantodontia, como foi a minha geração. Perfeito. A minha geração é bem de 30, 35 anos atrás, eu aprendi implante hexágono externo usinado, entendeu? Essa foi minha realidade, entendeu? Era o que tinha. Então, hoje mudou muito. Eu falo que eu gostaria de fazer especialização hoje, não nos anos 80 que eu fiz, entendeu? É totalmente diferente, né? Eu tô suando um pouco frio aqui, porque... Sabe por quê? Eu aprendi muito planejamento reverso. Sim, perfeito. A periodontia não tá ali. Se eu tiver errado, você me corrija. Não tá. Não né? tá. Eu me formei em implanto em 2011. Eu tô bastante preocupado no tipo de implante ali para colocar, por causa da carga imediata, que às vezes meu paciente vem com essa necessidade. A periodontia até está ali, mas a minha preocupação está mais na firmeza ali. A primeira dupla aqui que eu estou entrevistando que vem forte com essa questão periodontal. Fê, a gente está falando muito assim de área estética. Vamos pensar em região posterior de mandíbula, Sim, por exemplo. eu ia tocar nesse tá? assunto. É uma área que todo mundo menospreza, não dá importância. É uma área que, dependendo do tempo que o paciente perdeu o dente, não tem tecido queratinizado. A gente sabe que a maior causa de periimplantite é a ausência de tecido queratinizado. Então, a gente até tem osso, vai lá, fura o osso, coloca nosso implante e daqui a 10 anos, como é que vai estar isso? Se não tiver tecido para proteger aquele implante. Tanto é que nossos cursos, a gente às vezes não faz implante. A gente faz gengival livre, que a Marina adora fazer isso, no leito, depois ele faz o implante. Vai ser o tema da aula de hoje. É o tema da aula de hoje. Ou faz conjugado, a gente faz muito implante com Enxerto associado. Enxerto associado. Mas, por exemplo, se não tem tecido, a gente não implanta. Não implanta. Ou se você falou na reabilitação, né? Eu vejo os amigos do SAAD, muitos professores, né? O Atolini, falando sobre zigomático, mas, por exemplo, a gente também faz protocolo, mas se o tecido não tiver queratizado, essas reabilitações são fadadas em sucesso. Né? Então, a gente hoje é consciente que a gente consegue minimizar esses problemas fazendo cirurgias prévias antes, entendeu? Então, eu brinco, Marina, a gente dá 2, 3 passos para trás para dar 5 na frente depois, entendeu? Então, a gente não vai direto, assim, não é... Você acredita que uma atualização em periodontia podia já ajudar muito o implantodontista? Sim, perfeitamente. Hoje tem cursos muito bons de cirurgia plástica periodontal que podem auxiliar
muito o cirurgião que não foi formado, né, nessa pegada da pério. Porque é a base, é como você falou, aí eu vou lá, tô preocupado, a área estética, a carga imediata, o implante travou, botei minha coroa, ficou lindo. Chama teu paciente daqui a 2 anos no consultório, pra ver como é que tá. Porque a gente fala muito da base da prótese, isso 90% é unânime aqui. Não, a base é a prótese, o paciente quer a prótese. Claro, ele não entende da periodontia, né? Fê, eu costumo dizer que o implante tem 3 pilares, tá? A gente tem que entender do posicionamento tridimensional ideal, e aí vem os guias cirúrgicos do fluxo digital ajudando. A gente tem que entender no manejo de tecido ósseo e duro, tá? Eu digo que posição de implante é negociável. Se não tem osso, cria osso, se não tem gengiva, cria gengiva. Hoje a gente tem materiais excelentes e técnicas já consagradas que a gente consegue devolver isso em grande parte dos casos. E a gente tem que entender da prótese, tá? Então, prótese, pério e implante é uma tríade que caminha junto. Se uma falhar, você não vai ter sucesso. Tem que estar tudo alinhado. É óbvio que para o paciente, né, se você vai colocar um dente ou um implante ou 20 implantes, pouco importa. Ele quer saber quantos dentes ele vai sorrir, vai morder ali. Mas, obviamente, a gente faz isso com planejamento estético, pré-cirúrgico, peri-implantar, antes de fazer. Então, tudo isso tem a ver, como começou uma conversa sobre planejamento diagnóstico, né? Então, aí eu entro também, volto no digital um pouco. Nós também, hoje, eu vou falar aquela situação que eu vivi muito isso, de ficar olhando a radiografia pelo sol na janela, certo, assim, entendeu? Isso nos nossos cursos acabou, a gente faz tudo planejamento digitalizado, então a gente não pede mais a tomografia física, a gente pede tudo DAI, coloca em softwares de planejamento, gratuitos inclusive, né? Então o aluno já sai mexendo com o computador nos nossos cursos, né? Hoje eu tenho grandes parceiros, né? Não só a Titânio Fix, né? Mas como a Avel Computadores, Exocad. Então eu demorei muito para a gente arredondar essa parte também. O digital, as pessoas só pensam que é escanear, fazer dente, né? Digital é além disso, né? O planejamento é digital. Hoje a radiologia é digital, né? E isso, imagine a quantidade que, quando eu já tenho 35 anos de carreira, quantidade de tomografias, né? Eu também sou ortodontista de modelo, que eu não tinha onde guardar mais, né? Hoje é computador por nuvem, né? Então, eu acho que isso também é digital, é ser digital. Entendeu? Às vezes, se é digital, você nem sabe, entendeu? É que a gente não percebe. Hoje a vida da gente é só um celular. Se o seu celular, você não faz banco, eu nunca vi isso, entendeu? Não paga conta. Mudou, né? Entendeu? E aí, eu acho que a odontologia caminha isso. A gente precisa aprender a usar a tecnologia a nosso favor. É isso que é importante. E não precisa ser caro. Existe muita coisa que precisa saber fazer, saber usar. Então tem muitos softwares que são gratuitos, não precisa pagar, entendeu? Tá? Tem então, muita coisa aí no mercado, mercado, saber os né? caminhos. Boa. É saber os caminhos, entendeu? Eu vou voltar um pouquinho na periodontia. Claro. Deu pra ver, né? Foi focado. Essa frase é verdadeira aqui que eu vou falar. A periodontia e a clorexidina, elas sempre estão juntas ali? E se sim, você acha que o dentista, e se não também, você acha que o dentista ele menospreza um pouco essa questão de pré-operatório, pós-operatório, usando um artifício que parece ser muito bom no pós-operatório ali? Você está falando a clorexidina em relação ao pré e pós-operatório. Cirurgia. É isso, em cirurgia. Cirurgia e clorexidina para os tecidos periodontais. Eu posso... Cara, isso aqui é 10%. Ou não. Cara, o que vocês acham? Ele é, 20%. Tá. O cuidado que você tem, o manejo do tecido é muito mais importante que a clorexidina. Não adianta você arrebentar a gengiva inteira e achar que a clorexidina vai salvar. Não vai. Tá? Eu tive, inclusive, uma colega, que eu postei um caso essa semana no Instagram, e ela veio me perguntar, ela disse, Marina, qual laser, aí mudando um pouquinho, Okay. Qual laser que você usa? É de alta ou de baixa para ter uma cicatrização tão boa? Eu disse, eu não uso laser. Tá? Isso é o respeito ao tecido mole. A partir do momento que você respeita, a clorexidina vai ser um adjuvante. Porque tem as orientações, o paciente não deve passar escova em cima, enfim, aquilo que a gente já sabe, e a clorexidina vai ajudar por ser bactericida. Mas a clorexidina não vai salvar o que se você não tratou bem aquele tecido, não. Ok. Tá. A gente quer, às vezes, dar um jeitinho, né? Um produto que nos auxilia. A gengiva gosta de carinho, ela não aceita ser maltratada, não.
Há uma dica nessas regiões que não são queratinizadas para eu ter um sucesso mais a longo prazo? Mesmo uma maxila ali lá atrás, alguma coisa você fala, ou não, já foi e agora a gente dá uma rezadinha, a gente não fez um diagnóstico real, bom ali? Fê, Dá uma não risadinha, não existe assim, saúde a longo prazo em mucosa. A gente vê, eu dou exemplo, você está escovando os dentes, às vezes a escova passa direto e bate na mucosa, dói pra caramba. Imagina o paciente escovando mucosa todo dia, ele não vai escovar. Ele não vai escovar porque dói. A partir do que ele não escova, junta a placa bacteriana, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, alteração periimplantar até desenvolver uma periimplantite. Então, se não tem mucosa, eu fiz o meu implante, está em mucosa, faz um gengival posterior, mas tem que ter tecido queratinizado. Tecido queratinizado é tecido de proteção, protege dente e protege implante. Tá? Essa abordagem a gente sempre preconiza que ela seja prévia à instalação, mas ela pode ser tardia também, desde que tenha tecido queratinizado ao redor, de dente e de implante. Essa frase aqui é uma boa frase. Paciente não escova a mucosa, porque a mucosa dói. Às vezes é tão claro pra gente, mas a gente fica ali, poxa, mas aqui você não consegue higienizar? Qual que é a tua dificuldade? Né? Enfim, depois de 1 ano, 6 meses, aqui tem placa. Isso é muito comum em consultório. Isso, e outro fator, a gente culpa o hospedeiro ali. Isso, e outra coisa, imagina se não tem volume gengival, o sobrecontorno que essa prótese vai ficar. Opa. O acúmulo de comida é violento naquela região. Então imagina uma região que está cheia de comida que o paciente não consegue higienizar. Não tem como dar certo. E é uma associação, porque se tem uma contaminação, ele não higieniza porque dói, é porque tem inflamação. Então essa inflamação dói, entendeu? Então aí ele deixa de escovar porque dói, entendeu? Aí começa a piorar, é um efeito que vai... Bola de neve. Bola de neve, dominó, entendeu? Então são coisas assim que vai complicando. E hoje, isso que é importante, nós profissionais sabemos que isso é possível ser previamente tratado. Então nós temos que ter consciência que a gente precisa tratar isso antes de fazer implante, de pensar no que vai fazer, entendeu? A gente cai sempre no planejamento, né? Você vê que é meio unânime. Poxa, talvez um erro de planejamento, talvez uma ansiedade pelo negócio, pela venda, você já quis fazer... O estudo que minimiza isso? Sabe que isso... Procurar o estudo... Fê, tem uma frase que eu coloco em aula que é de Peter Drucker, tá? Que ele diz assim, o planejamento não diz respeito às suas decisões presentes, mas o que você vai colher no futuro se você não planejar bem. Então, é o que nem você falou, eu não planejei bem agora, vai estar lindo. E lá na frente, como é que vai estar? Então, o planejamento não diz sobre o agora, diz sobre o futuro. Tá? Então, o que o paciente quer, como a Deus falou, ele quer mastigar, ele quer a longo prazo. Ninguém quer investir sua saúde e grana num negócio que vai falhar. Então, o planejamento, ele implica a decisão futura, o que você vai colher lá no futuro, não é o agora, não. Então, o agora faz parte, mas para que você colha lá na frente. Então, essa frase eu acho assim, fantástica. Não é do dentista, é do empresário, mas ele diz exatamente isso. Que o planejamento é fundamental para tudo na nossa vida, inclusive na nossa reabilitação. Quando eu pego... Hoje há uma demanda menor de dentista generalista. Há 30 anos atrás, o dentista, ele sabia abrir um dente, ele fazia uma prótese removível, uma fixa, ele desdobrava e atendia a família inteira e legal, talvez não faria tudo magnífico, mas ele resolvia. Aí veio as especialidades. Vamos fazer uma linha do tempo. Você vai me falar super bem sobre isso. E aí, legal. Então, temos os super especialistas. Eu tenho a Maria, enfim, a gente tem os super especialistas. E aí, o paciente vê que, às vezes eu tenho que passar com o Socuno, às vezes eu tenho que ir para a Marina, às vezes eu tenho que ir para o Fernando. Ou seja, o que eu quero falar? Essa primeira consulta, esse planejamento inicial, eu já começar a ver tecidos periodontais, o guia do implante, a minha tomografia. Tem alguma decisão mais rápida para eu minimizar? Como que eu faço bem essa minha primeira consulta? Como que eu posso... Porque tem paciente que não vai ficar 1 hora ali. Se o cara é visual, às vezes eu tenho que mostrar, né, os tipos das pessoas ali. Tem alguma sacada para eu minimizar esse tempo de consulta, fazer uma boa venda, entender de todas as especialidades? Eu acho que tem, velho. A gente, nossa base, dentro do nosso curso, a gente dá aula de fotografia, começa aí. Legal. Então, antes de dar aula de diagnóstico, a gente ensina a tirar foto. Não adianta foto de qualquer jeito.
E a foto não é só para botar em Instagram, nada disso. A foto é para uma documentação, né? E para a gente fazer, por exemplo, todo mundo tem moda hoje de botar no teto uma televisão de 50 polegadas, Certo. não tem? É Perfeito. modinha, né? Pô, põe uma panorâmica ali ou põe a foto da boca dele bem tirada. Aí ele enxerga, porque a minha geração era assim, você comprava um fluxograma de dentes, Sim, isso, um fluxograma, e aí, bloquinho tá, na mesial, dental, não sei o quê. Aham. Cari MAD, entendeu? Sim. Já que isso aqui é coroa. E eu dava isso pro paciente, ele tinha que acreditar em mim, entendeu? Né? Hoje eu mostro. Esse convencimento pro paciente é na hora, entendeu? Eu sou da geração daquelas câmeras intraorais, né? A Perfeito. Concan, não sei o quê. Tive isso já também. Hoje é muito melhor eu tirar foto. Jogar. Hoje já por Bluetooth, você joga ali, Sim. mesmo que seja de celular, joga ali, aquela carizinha que não parece nada, fica desse tamanho, convence na hora, tem que fazer, entendeu? Então, você vê que a minha geração, que era do papelzinho da dental, né, que você riscava lá, às vezes eu, a secretária, mudou imensamente. Então, quando você enxerga que... É que nem você vai no médico. Ah, você tem um tumor, onde é que tá? Entendeu? Aí você olha ali na radiografia, na Sua tomografia. coluna tá assim, Assim, ele faz a questão de mostrar. A gente é visual, o ser humano é visual. Então a gente acredita no que a gente vê. Tá? Com muito mais rapidez do que o médico profissional tá lá me falando o que eu preciso. Aconteceu um caso essa semana no consultório, o paciente chegou para trocar a restauração. Ele veio com a queixa, enfim, e eu falei, você precisa trocar algumas restaurações. Ele disse, mas Marina, o dentista que me acompanhava disse que eu não precisava. Eu fotografei na hora, botei no computador, na televisão, e eu disse, o que é que você acha disso? Ele, eu acho que a gente precisa trocar tudo. Uma foto. Só bastou Isso é digital, uma foto. né? E que não investiu, a TV tá ali, sei lá, uma TV. Não, acho que todo mundo tem o Isso seu... foi uma foto. E aí você falou, isso se converte em venda, numa venda, não é vender por vender, é vender o que o paciente precisa, mas ele vendo é muito mais rápido. É muito mais rápido. Não, e hoje todo mundo tem um celular e uma televisão, velho, entendeu? Isso somente consultório, né? É pra assistir, sei lá, futebol, sei lá o quê, mas tem lá. Hoje qualquer Smart TV, e quem não tem, até tem equipamentos, né, que fazem essa função de Smart TV, né? Eu comecei, por exemplo, com aqueles da Apple, né? Que Apple TV que você jogava lá, né? Hoje toda a televisão que você compra é Bluetooth, né? Entendeu? Então, eu acho que... Eu falo isso pros alunos. Falo, ó, coloca naquela TV de 50 polegadas lá que você tem no Tira seu do celular. entendeu? Não Tira precisa de do uma câmera Sim. ultra. Tira do celular. Hoje o celular, a qualidade fotográfica é gigantesca. Então, mas o teu paciente precisa ver. É ver para crer. Aquele... Minha cabeça tá assim, ó. Sabe que a gente, há 10, 15 anos atrás, eles não tinha conhecimento disso. A gente também foi fazer curso de fotografia, curso de periimplantodontia. O grupo do Jolie, né, do implante pério, né, assim, eles lançaram muito essa ideia no mercado, né, brasileiro. Nós seguimos, fizemos cursos, né, e aí veio outros professores também. Então, aí hoje é disseminado. Eu acho que eles são marcantes no Brasil porque eles disseminaram a periimplantodontia. Eu acho que eles mudaram a implantodontia com a periodontia. Porque ninguém tinha essa visão de Sim. tecido, manipulação de tecido. Hoje tem grandes professores, Marcelo Nunes, né, além do grupo do Jolie, Rodrigo Narras, Maristela Lobo, Vanessa Frazão. Então, esse pessoal, né, o Sérgio Can, então são pessoas hoje que são referências, mas é uma coisa hoje que não é mais um mistério pra gente, né? E quando a gente fala, Fê, da pério, que você perguntou em relação ao implante, hoje a gente vê que sem tecido mole não existe reconstrução óssea, por exemplo. Então, se a gente quer fazer uma reconstrução óssea com qualidade, a gente precisa preparar primeiro o tecido mole, para depois ir para o tecido duro, para você ver como o tecido mole é importante, é o que eu digo para tudo. Um protesista que não entende periodontia vai causar bolsa, vai causar retração gengival, simplesmente por não entender o tecido que ele está trabalhando. Então, não é só para o implante estético. A gente vê muito em congresso, implante em área estética, reconstrução em área estética. Tá aí, e o posteriorzinho lá de mandíbula, como é que fica? Ele é esquecido. E é tão importante quanto. Sim, vai morder ali é onde... E onde mais acumula comida, gravidade, Sim. fica tudo lá Sabe embaixo. que eu também acho isso muito interessante no fato, assim, essas coisas têm que ser replicáveis, né? A gente vê muito, às vezes, em eventos, coisas lindas, né? Maravilhosas. Técnicas e métodos incríveis, mas será que é replicável para todo mundo, né? Então é uma coisa discutível isso também, né? Verdade. Então, obviamente, isso varia da habilidade, da curva de aprendizagem de cada um, mas também a gente tem que ter consciência disso que
Que assim, eu acho que informação, estudar, é isso que a gente tem que caminhar dentro desse aspecto aí da odontologia moderna, né? Ótimo. Quero agradecê-los aqui. Foi um Tá prazer. ótimo, acho que me ajudaram bastante aqui, acredito que a galera de casa também. Querem deixar um arroba, querem deixar como que eu acho vocês? A gente tem o Instagram do nosso grupo, que é o Bird Implant. Tem o meu Instagram, que é o @marinamaimone. E o meu é adilson.saque. Ótimo. Beleza. Obrigado. Foi muito legal a nossa prazer, conversa. foi um prazer Espero que a estar gente aqui. tenha conseguido acrescentar um pouquinho, né, Di? Com certeza. Plantar a sementinha.